Uma criança de 7 anos se levantou no tribunal e declarou: "Eu sou a representante legal da minha mãe." O magistrado achou que era uma brincadeira até descobrir que ela dominava o direito melhor que muitos advogados experientes. Fique conosco, essa história vai te surpreender e emocionar. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e comente de qual cidade está acompanhando. "Eu sou a representante legal da minha mãe", disse Valentina, uma menina de 7 anos posicionada diante do magistrado com uma pasta de documentos em suas mãos pequena, seu queixo erguido como se fosse uma profissional com décadas de experiência. O tribunal da segunda vara de família ficou em silêncio completo. Era como se alguém tivesse congelado o tempo por alguns instantes. O juiz Fernando Almeida, homem de 60 anos com 35 anos de carreira, removeu os óculos lentamente e os limpou com atenção, como se não estivesse vendo corretamente. Jamais, em toda a sua trajetória profissional, havia presenciado algo semelhante. Uma criança se apresentando como representante legal no seu tribunal. "Desculpe, pequena, mas acho que você se enganou. Aqui é um tribunal. Não é lugar para brincadeiras", ele disse com voz suave, pensando que aquela menina havia se separado dos responsáveis. "Eu não estou brincando. Meritíssimo", Valentina respondeu, a voz firme, mas o coração acelerado. "Vim aqui representar minha mãe, Marina Costa, no processo de guarda número 00567 a 3445. Meu pai, Eduardo Martins, está tentando obter minha custódia com motivações financeiras ocultas." O tribunal explodiu em sussurros. Advogados pararam de mexer nos dispositivos móveis. Funcionários largaram suas canetas. Secretárias se viraram para observar melhor. Até o segurança da entrada se aproximou, curioso com aquela situação sem precedentes. Do lado esquerdo da sala, Eduardo Martins, de 44 anos, vestindo terno cinza claro, começou a gargalhar alto. "Meritíssimo, isso é absurdo. A menina está brincando de faz de conta. Não podemos perder tempo com infantilidade." Ao lado dele, Dr. Paulo Ribeiro, seu advogado particular, um homem elegante de 52 anos, terno de R$ 4.000, postura arrogante, se levantou imediatamente. "Excelência, peço respeitosamente que retire a menor da sala. Isso é desrespeito ao tribunal e aos procedimentos legais." Mas Valentina não se moveu nem um centímetro. Seus olhos verdes brilhavam com uma determinação que não condizia com sua idade. "Meritíssimo, conforme o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tenho o direito de ser ouvida em qualquer procedimento judicial que envolva meus interesses." O silêncio voltou a dominar o tribunal, mas agora era diferente. Era o silêncio do espanto. Uma menina de 7 anos acabará de citar uma lei específica com a precisão de um jurista veterano. Dr. Paulo piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Ela memorizou algumas frases na internet. "Meritíssimo. Qualquer criança pode fazer isso hoje em dia com o Google." "Então posso prosseguir, doutor." Valentina se virou para ele com uma educação que desarmava. Artigo 1634 do Código Civil estabelece que o poder familiar compreende dirigir a criação e educação dos filhos. Meu pai falhou nesse dever quando me abandonou por 3 anos consecutivos. O advogado engasgou com a própria saliva. Eduardo parou de rir abruptamente. Artigo 1583 do mesmo Código, ela continuou, determina que a guarda será unilateral quando um dos genitores não oferece condições adequadas para o exercício do poder familiar. Artigo 1586 estabelece que esse poder não pode ser exercido contra o interesse do menor. O juiz se inclinou para a frente, completamente fascinado. Em 35 anos de carreira, jamais havia visto um advogado experiente citar leis com tanta fluência, muito menos uma criança. Além disso, Valentina abriu sua pasta caseira, uma pasta escolar decorada com adesivos de borboletas, mas repleta de documentos organizados. "Tenho aqui evidências que comprovam as verdadeiras intenções do meu pai." Ela tirou um celular antigo da pasta, um aparelho simples que contrastava com a sofisticação jurídica de suas palavras. "Consegui gravar uma conversa onde ele confessa que só me quer por causa da herança de R$ 2,5 milhões que vou receber da minha avó." A bomba explodiu no tribunal. Eduardo ficou pálido como papel. Dr. Paulo se levantou tão rapidamente que derrubou a cadeira. Do fundo da sala,
onde estava sentada na última fileira Marina Costa, uma mulher de 34 anos, magra, vestindo uma blusa simples e limpa, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Isso é inadmissível, Dr. Paulo gritou, perdendo completamente a compostura. Gravação clandestina, prova ilegal. Peço que seja rejeitada. Valentina o olhou com uma calma impressionante. Doutor, a gravação não é clandestina quando é feita por mim para proteger meus próprios direitos. Lei 13.441 de 2017, artigo 4º, inciso 2º, garante à criança o direito de buscar proteção. O advogado ficou mudo. Uma menina de 7 anos acabará de dar uma aula de direito para ele. Meritíssimo, Valentina continuou. Posso reproduzir a gravação para que todos ouçam. O juiz assentiu, ainda tentando processar aquela situação surreal. Pode sim. Valentina mexeu no celular com dedos pequenos, mas seguros. A voz de Eduardo ecoou pelo tribunal, clara e incriminadora. Escuta bem, advogado. Eu quero a guarda da menina e quero rápido. Não me importa o que você tem que inventar. O tribunal ficou em silêncio sepulcral. Cada palavra da gravação soava como marteladas. A menina vai herdar uma grana boa da avó dela quando fizer 18 anos. Estou falando de quase 2,5 milhões de reais. Se eu tiver a guarda, sou eu quem administra esse dinheiro. Pessoas na plateia começaram a balançar a cabeça com indignação. Era impossível escutar aquilo e não sentir revolta. A mãe da menina não sabe de nada sobre a herança. Aquela mulher nem sabe ler direito. Imagina entender de herança. Até ela descobrir alguma coisa, eu já resolvi tudo. A risada cruel dele na gravação fez várias pessoas sussurrarem palavrões baixinho. Marina chorou ainda mais alto, emocionada e humilhada ao mesmo tempo. Então tá combinado. Entra com o pedido de guarda amanhã mesmo. Alega que a mãe não tem condições. Inventa que ela deixa a criança sozinha, que não tem estrutura, essas coisas que vocês sabem fazer. Valentina pausou a gravação e o silêncio voltou a dominar o ambiente. Ela olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, essa conversa foi gravada no dia 20 de março, às 3h15 da tarde. 3 dias depois, no dia 23, meu pai entrou com pedido de guarda, alegando exatamente essas mentiras. Ela tirou mais papéis da pasta. Aqui está uma cópia do processo. Ele alega que minha mãe me deixa sozinha por horas, que nossa casa não tem estrutura adequada, que eu não tenho acompanhamento escolar apropriado. O juiz pegou os documentos, conferindo cada linha, e essas alegações procedem. São todas falsas, meritíssimo. Valentina organizou outros papéis na sua frente. Trouxe provas que comprovam isso. Primeiro, meu boletim escolar dos últimos 2 anos. Ela estendeu as folhas para o juiz. Como pode ver, sou a melhor aluna da minha turma em todas as matérias: português, matemática, ciências, história. Média geral, 9,9. O juiz examinou os documentos, impressionado não apenas com as notas, mas com a organização impecável da menina. Segundo, Valentina continuou, uma declaração da minha escola, confirmando que nunca chego atrasada, sempre estou bem cuidada, bem alimentada e que minha mãe participa ativamente de todas as reuniões escolares. Dr. Paulo tentou se recompor. Meritíssimo! Documentos escolares podem ser facilmente manipulados por pessoas interessadas. O senhor está acusando minha escola de falsificar documentos? Valentina perguntou, virando-se para ele com uma expressão séria que fez o homem engolir em seco. Eu não disse isso exatamente. Por que se está? Posso chamar minha professora Carla aqui agora mesmo para depor. Ela está esperando no corredor do tribunal. O juiz sorriu pela primeira vez na audiência. Chame sua professora, Valentina. A porta do tribunal se abriu e Carla Mendes entrou. Era uma mulher de 42 anos, cabelos castanhos presos em coque, vestindo uma blusa social branca e uma saia azul que a faziam parecer mais advogada que professora. Quando viu Valentina comandando aquela audiência com tamanha competência, seus olhos se encheram de lágrimas de orgulho. Senhora Carla, o juiz se dirigiu a ela. A senhora pode nos falar sobre a situação familiar da aluna Valentina? Posso, meritíssimo.
Carla se posicionou ao lado de Valentina, colocando a mão no ombro da menina em sinal de apoio. Conheço Valentina e sua família há 2 anos. Marina é uma mãe exemplar. Trabalha muito, mas jamais negligenciou os cuidados com a filha. A criança fica sozinha em algum momento. Nunca, meritíssimo. Valentina fica na escola no período integral. Quando as aulas terminam, fica comigo na sala dos professores fazendo lição de casa até a mãe vir buscá-la. Sempre bem alimentada, com uniforme limpo, material escolar completo. E quanto ao pai, ele participa da vida escolar. Carla olhou diretamente para Eduardo, que tentava se esconder na cadeira. Em 2 anos, meritíssimo, ele apareceu na escola exatamente 0 vezes. Nunca perguntou sobre notas, comportamento, necessidades especiais da filha. Para todos os efeitos práticos, ele simplesmente não existe na vida escolar da Valentina. Isso não é verdade, Eduardo explodiu, levantando da cadeira. Eu sempre me importei com minha filha. Valentina se virou para ele com os braços cruzados, assumindo uma postura que impressionou todos os presentes pela maturidade. Então me diga, pai, qual é o nome completo da minha professora? Em que série eu estou exatamente? Qual é minha matéria preferida? Qual é o nome da minha melhor amiga? Quando é meu aniversário? Eduardo ficou completamente mudo. Não conseguia responder nenhuma pergunta básica sobre a própria filha. Vou ajudar o senhor, Valentina disse com uma frieza que cortou o coração de todos os presentes. Minha professora se chama Carla Mendes. Estou no 2º ano do ensino fundamental. Minha matéria preferida é português. Minha melhor amiga se chama Sofia. Meu aniversário é 18 de outubro. O constrangimento de Eduardo era visível para todos. Eu não preciso decorar essas coisas. Não precisa decorar, pai. Precisa conviver. Precisa estar presente. Precisa amar de verdade. Não fingir que ama por dinheiro. O tribunal ficou em silêncio total. Aquela frase simples de uma criança de 7 anos resumiu toda a tragédia daquele caso. Meritíssimo, Valentina continuou. Tenho mais uma prova importante. Ela tirou outro documento da pasta. Comprovante de que meu pai não paga pensão alimentícia há exatos 3 anos e 4 meses. R$0. Como vocês sobrevivem? O juiz perguntou, genuinamente curioso sobre a situação. Minha mãe trabalha como auxiliar de limpeza na empresa Higiene Total. Sai de casa às 5h30 da manhã e volta às 8h30 da noite. Ganha um salário mínimo e meio. Não é muito dinheiro, mas ela consegue me dar tudo o que uma criança precisa. Comida na mesa, roupa limpa, material escolar, cuidados médicos quando necessário. Valentina fez uma pausa, olhando para Marina no fundo da sala. E principalmente, meritíssimo, ela me dá amor verdadeiro todos os dias. Marina chorava copiosamente, emocionada ao ouvir a filha defendê-la com tanta sabedoria e maturidade. Por isso, Valentina voltou sua atenção para o juiz, de acordo com o artigo 1566 do Código Civil, que estabelece os deveres dos cônjuges e, por extensão, dos pais, de sustentação, criação e educação dos filhos. Meu pai falhou em todos os aspectos. Dr. Paulo estava oficialmente sem argumentos. Uma menina de 7 anos estava dando uma aula de direito que ele jamais conseguiria rebater. Conforme o artigo 1637 do mesmo código, Valentina continuou implacável. O poder familiar se extingue pela prática de atos contrários aos bons costumes. Abandonar uma filha por 3 anos para depois tentar usá-la como fonte de renda se enquadra perfeitamente nessa definição. O juiz fez algumas anotações, claramente impressionado com o conhecimento jurídico da menina. Valentina, você tem mais alguma coisa a apresentar? Tenho, meritíssimo, mas antes gostaria de exercer um direito garantido pela Lei 13.431 de 2017. Que direito? O direito da criança de ser ouvida nos processos judiciais que lhe digam respeito. Quero falar diretamente com o senhor sobre o que sinto e o que quero. O juiz assentiu solenemente. Pode falar, Valentina. A menina respirou fundo, organizou os pensamentos e começou a falar com uma maturidade que emocionou todos os presentes. Meritíssimo,
Durante 7 anos da minha vida, eu me perguntei por que meu pai não morava conosco. Porque ele aparecia só de vez em quando. Porque ele nunca brincava comigo como os pais das minhas amigas. Sua voz começou a tremer ligeiramente, mas ela continuou firme. Eu pensava que talvez fosse culpa minha, que eu não era uma filha boa o suficiente, que se eu tirasse notas melhores, se me comportasse melhor, talvez ele voltasse para casa. Várias pessoas no tribunal limparam os olhos discretamente, mas há 3 semanas eu descobri a verdade. Meu pai não me abandonou porque eu não era boa o suficiente. Ele me abandonou porque sou apenas uma criança para ele, não uma filha, e agora quer me usar como ferramenta para ficar rico. Valentina se virou para Eduardo, que não conseguia olhá-la nos olhos. Pai, eu não odeio o senhor, mas também não quero ser seu objeto de lucro. Quero ser amada pelo que sou, não pelo dinheiro que posso render. O tribunal estava em silêncio absoluto. Até os funcionários mais experientes estavam visivelmente emocionados. Por isso, meritíssimo, uso este momento para fazer 2 pedidos oficiais. Quais pedidos? Primeiro, que minha guarda permaneça com minha mãe, que me ama de verdade e me criou com dignidade, mesmo sem muito dinheiro. E o segundo? Valentina respirou fundo antes de soltar a bomba que deixaria todos boquiabertos. Segundo, renuncio formalmente à herança da minha avó. Não quero os 2,5 milhões de reais. O tribunal explodiu em exclamações de surpresa. Até o juiz arregalou os olhos. Valentina, você tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza absoluta. Meritíssimo. Prefiro viver com amor e dignidade ao lado da minha mãe do que ser rica com um pai que não me ama de verdade. Eduardo se levantou, desesperado. Ela não pode fazer isso. É menor de idade, não tem capacidade para renunciar. Engano seu, pai. Valentina respondeu calmamente. Artigo 1804 do Código Civil permite renúncia à herança por meio de representante legal. Minha mãe é minha representante legal e vai assinar a renúncia em meu nome. Dr. Paulo fez uma última tentativa, desesperada. Meritíssimo, isso é absurdo. A menor está sendo claramente manipulada. Manipulada por quem, doutor? O juiz perguntou com ironia. Pela mãe que trabalha 15 horas por dia para sustentá-la, pela professora que a ensinou a se defender ou pelo pai que quer usá-la para enriquecer. Valentina se aproximou da bancada do juiz. Meritíssimo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. E eles sabem que o senhor os ama. Claro que sabem. Eu invejo eles, Valentina disse com simplicidade devastadora. Porque até hoje eu nunca soube se meu pai me amava de verdade. Agora sei que não ama. Como sabe? Porque quem ama de verdade não consegue machucar a pessoa amada. Meu pai está disposto a me tirar da minha mãe, que é minha vida inteira, só para ter acesso ao meu dinheiro. Isso não é amor, meritíssimo, isso é ganância pura. O juiz ficou em silêncio por longos segundos, visivelmente tocado pela maturidade daquela criança extraordinária. Valentina, ele disse finalmente, você é uma menina muito especial. Nunca vi nada parecido em todos os meus anos de carreira. Obrigada, meritíssimo. Posso continuar apresentando as demais provas. Pode sim, doutora. Valentina. O apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como um reconhecimento oficial. Aquela menina havia conquistado não apenas o respeito do juiz, mas de todos os presentes. E ela ainda não havia terminado. Tinha mais munição na sua pasta de borboletas, mais provas devastadoras, mais argumentos que fariam Eduardo se arrepender para sempre de ter subestimado filha. O primeiro round estava terminado e Valentina havia vencido por nocaute técnico, mas a luta ainda não tinha acabado. Pode continuar, doutora. Valentina, o juiz havia dito. E aquele apelido carinhoso ecoou pelo tribunal como um reconhecimento oficial. Valentina organizou seus papéis com a precisão de uma advogada experiente, enquanto o Dr. Paulo suava frio e Eduardo enterrava o rosto nas mãos, sabendo que estava perdido. Obrigada, meritíssimo, Valentina disse, tirando mais documentos da sua pasta de borboletas. Agora vou provar que todas as alegações do meu pai são mentiras fabricadas.
Ela abriu uma folha plastificada com cuidado. Aqui está a planta baixa do nosso apartamento, desenhada pela própria administração do prédio. São 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Total de 65 metros quadrados. O juiz examinou o documento. E qual é a alegação do seu pai sobre a estrutura? Ele alega que moramos em um local inadequado, sem condições de higiene e segurança. Valentina tirou fotos da pasta. Estas são fotos do nosso apartamento, tiradas ontem pela manhã. Como pode ver, é um ambiente limpo, organizado, com móveis adequados e todos os eletrodomésticos necessários. As fotos passaram de mão em mão. Mostravam um apartamento simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Um sofá pequeno na sala, uma mesa de jantar com 4 cadeiras, uma televisão, uma geladeira, fogão, máquina de lavar roupas. Tudo modesto, mas funcional e bem cuidado. Meu quarto, Valentina continuou, mostrando mais fotos. Tem uma cama, um guarda-roupa, uma escrivaninha onde faço minha lição de casa e uma estante com meus livros. Não é um quarto de princesa, mas é meu cantinho, onde me sinto segura e amada. Dr. Paulo tentou uma última cartada. Meritíssimo, fotos podem ser encenadas. Qualquer pessoa pode arrumar um ambiente para fotografar. O senhor tem razão, doutor. Valentina concordou, surpreendendo a todos. Por isso trouxe testemunhas. Ela se virou para a porta do tribunal. Posso chamar a senhora Dona Antônia, nossa vizinha há 5 anos. O juiz assentiu, cada vez mais impressionado com a preparação daquela menina. Uma senhora de aproximadamente 70 anos entrou no tribunal. Cabelos grisalhos, vestindo uma blusa florida e uma saia escura. Ela caminhava com a dignidade de quem viveu muito e viu de tudo. Senhora Antônia, o juiz se dirigiu a ela. A senhora pode nos falar sobre a família da Valentina. Posso sim, meritíssimo. A senhora respondeu com voz firme. Moro no apartamento ao lado há 5 anos. Conheço a Marina e a Valentina desde que se mudaram para o prédio. São pessoas de bem, trabalhadoras, honestas. E quanto às condições de moradia? O apartamento delas é um dos mais bem cuidados do prédio, meritíssimo. Sempre limpo, sempre organizado. A Marina trabalha muito, mas quando chega em casa, dedica todo o tempo à filha. Fazem lição juntas, assistem televisão, conversam. É bonito de ver. A criança fica sozinha em algum momento. Nunca, meritíssimo. Quando Marina sai para trabalhar, a Valentina já está na escola. Quando volta da escola, a mãe já está em casa ou chega poucos minutos depois. Nos finais de semana, ficam sempre juntas. E quanto ao pai? Dona Antônia olhou para Eduardo com desprezo mal disfarçado. Em 5 anos, meritíssimo, vi esse homem no prédio exatamente 3 vezes. E das 3 vezes, foi para brigar com a Marina por causa de dinheiro. Nunca vi ele brincar com a filha, nunca vi ele demonstrar carinho. Para mim, ele não é pai, é um estranho. Eduardo tentou se defender. Eu tenho meus compromissos, meu trabalho. Que trabalho? Valentina perguntou, virando-se para ele. O senhor pode nos dizer onde trabalha atualmente? Eduardo ficou mudo novamente. Vou ajudar o senhor de novo, Valentina disse. O senhor está desempregado há 8 meses. Vive de pequenos trabalhos esporádicos e da ajuda da sua mãe, minha avó. É por isso que quer tanto a minha herança. Ela tirou mais documentos da pasta. Aqui estão os comprovantes. Nos últimos 2 anos, o senhor teve 6 empregos diferentes. Nunca consegue se manter em lugar nenhum por mais de 4 meses. Dr. Paulo estava oficialmente derrotado. Não havia mais argumentos. Meritíssimo, Valentina continuou. Gostaria de apresentar mais uma testemunha. Minha avó paterna, Dona Conceição. O tribunal ficou em silêncio. A mãe de Eduardo seria chamada para depor contra o próprio filho. Uma senhora de 75 anos entrou no tribunal. Elegante, cabelos brancos bem penteados, vestindo um conjunto azul marinho. Ela olhou para Eduardo com uma mistura de tristeza e decepção que partiu o coração de todos os presentes. Dona Conceição. O juiz se dirigiu a ela com respeito. A senhora pode nos falar sobre a situação? Posso,
Meritíssimo. Ela respondeu com voz trêmula, mas firme. Eduardo é meu filho e eu o amo, mas não posso compactuar com o que ele está fazendo. Eduardo tentou interromper. Mãe, por favor. Cala a boca, Eduardo. Ela disse com autoridade. Já passou da hora de você ouvir algumas verdades. Ela se virou para o juiz. Meritíssimo. Meu filho abandonou a filha quando ela tinha 4 anos. Simplesmente sumiu. Parou de visitar. Parou de ligar. Parou de pagar pensão. A Marina tentou manter contato, mas ele não queria saber de responsabilidades. E agora? Agora ele descobriu que deixei uma herança para Valentina. 2,5 milhões de reais que juntei durante toda a minha vida trabalhando como costureira. Dinheiro que quero que seja usado para a educação da minha neta, para dar a ela as oportunidades que eu nunca tive. Dona Conceição olhou diretamente para Eduardo. Mas você não quer a Valentina, Eduardo. Você quer o dinheiro. E isso me envergonha profundamente. Mãe, eu preciso desse dinheiro. Estou passando dificuldades. E de quem é a culpa? Ela retrucou. Você teve todas as oportunidades do mundo. Estudou em boas escolas. Teve apoio da família. Mas sempre escolheu o caminho mais fácil. Agora quer usar sua própria filha para resolver seus problemas financeiros. Valentina se aproximou da avó. Vovó, posso fazer uma pergunta? Claro, minha netinha. A senhora concorda com a minha decisão de renunciar à herança? Dona Conceição sorriu com orgulho. Concordo completamente, minha querida. Você mostrou hoje uma maturidade e uma dignidade que seu pai nunca teve. Prefiro que você cresça pobre, mas com caráter, do que rica e sem valores. Ela se virou para o juiz. Meritíssimo, eu gostaria de fazer uma alteração no meu testamento. Quero deixar a herança para uma instituição de caridade em nome da Valentina. Assim, o dinheiro vai ajudar outras crianças que precisam, e minha neta vai ter orgulho de saber que contribuiu para um mundo melhor. O tribunal explodiu em aplausos. Era impossível não se emocionar com aquela demonstração de amor e sabedoria. Eduardo estava completamente derrotado. Não apenas havia perdido a chance de ficar com o dinheiro, como havia perdido o respeito da própria mãe e da filha. Meritíssimo, Valentina disse. Gostaria de fazer minha declaração final. Pode falar, doutora. Valentina. A menina respirou fundo e começou a falar com uma serenidade que impressionou a todos. Durante toda a minha vida, eu sonhei em ter um pai presente, um pai que me amasse de verdade. Hoje eu descobri que esse sonho nunca vai se realizar, e está tudo bem, porque eu tenho algo muito mais valioso: uma mãe que me ama incondicionalmente, uma avó que me ensina valores, uma professora que acredita em mim, e vizinhos que se importam comigo. Ela olhou para Eduardo uma última vez. Pai, eu perdoo o Senhor, não por sua causa, mas pela minha. Não quero carregar raiva no meu coração, mas também não quero o Senhor na minha vida. O Senhor teve 7 anos para ser meu pai e escolheu não ser. Agora é tarde demais. Valentina se virou para o juiz. Meritíssimo, peço respeitosamente que a guarda permaneça com minha mãe, que o Senhor homologue minha renúncia à herança e que meu pai seja impedido de me procurar até eu completar 18 anos. Quando eu for maior de idade, se eu quiser ter contato com ele, será uma decisão minha. O juiz ficou em silêncio por longos minutos, claramente emocionado. Finalmente, ele se pronunciou. Em 35 anos de carreira, nunca presenciei algo tão extraordinário. Valentina, você é uma criança excepcional e tenho certeza de que se tornará uma mulher extraordinária. Ele se virou para Eduardo. Senhor Eduardo, o senhor deveria ter vergonha. Sua filha mostrou hoje mais maturidade, dignidade e conhecimento jurídico do que muitos adultos que passam por este tribunal. O senhor perdeu a oportunidade de ter uma filha maravilhosa por ganância e responsabilidade. O juiz bateu o martelo. Defiro todos os pedidos da menor Valentina. A guarda permanece com a mãe, Marina Costa, homólogo a renúncia à herança, e determino que o senhor Eduardo Martins seja impedido de se aproximar da filha pelos próximos 11 anos, até ela completar a maioridade. O tribunal explodiu em aplausos. Valentina correu para os braços da mãe, que a abraçou com força, chorando de emoção e orgulho.
Doutor Paulo saiu do tribunal cabisbaixo, sabendo que havia acabado de presenciar a maior derrota de sua carreira. Eduardo saiu sozinho, rejeitado pela filha, pela mãe e pela sociedade. Mas Valentina saiu vitoriosa, não porque havia ganhado dinheiro ou bens materiais, mas porque havia defendido o que realmente importa: o amor, a dignidade e a família verdadeira. Naquele dia, uma menina de 7 anos ensinou a todos os presentes que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nos valores que carregamos no coração. E que, às vezes, as lições mais importantes da vida vêm das pessoas mais improváveis. A pequena Valentina havia se tornado, naquele momento, a maior advogada que aquele tribunal já havia visto. Não por sua técnica jurídica, mas por sua humanidade, sua coragem e sua sabedoria precoce. E enquanto caminhava de mãos dadas com Marina em direção à saída do tribunal, Valentina sabia que havia tomado a decisão certa. Ela havia escolhido o amor em vez do dinheiro, a dignidade em vez da riqueza, e a família verdadeira em vez da conveniência. Aquela era uma vitória que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Era a vitória do coração sobre a ganância, da verdade sobre a mentira, do amor sobre o interesse. E todos os presentes naquele tribunal sabiam que haviam acabado de presenciar algo único, algo que levariam para sempre em suas memórias. O dia em que uma criança de 7 anos ensinou a todos eles o verdadeiro significado da palavra família. Meses depois, Valentina continuou sendo a melhor aluna de sua turma. Marina conseguiu uma promoção no trabalho e elas se mudaram para um apartamento um pouco maior. Dona Conceição passou a visitá-las todos os domingos e juntas formaram uma família pequena, mas cheia de amor. Eduardo tentou algumas vezes se aproximar, mas sempre respeitou a decisão judicial. Ele sabia que havia perdido para sempre a chance de ter uma filha maravilhosa, e essa consciência o acompanharia pelo resto da vida. A história de Valentina se espalhou pela cidade, e ela se tornou um símbolo de coragem e determinação. Muitas crianças em situações similares se inspiraram em sua história para lutar pelos próprios direitos. E Valentina, ela cresceu sabendo que havia feito a escolha certa, que havia escolhido ser amada de verdade em vez de ser usada por interesse, e que essa escolha, feita aos 7 anos de idade, definiria para sempre o tipo de pessoa que ela se tornaria, alguém que valoriza o que realmente importa na vida. Anos mais tarde, quando se formou em Direito, porque sim, ela seguiu a carreira jurídica, Valentina sempre se lembrava daquele dia no tribunal. O dia em que uma menina pequena enfrentou o mundo adulto e venceu, não pela força ou pelo dinheiro, mas pela verdade e pelo amor. E toda vez que ela entrava em um tribunal para defender uma criança em situação similar, ela carregava consigo a lembrança daquela pasta de borboletas da coragem que encontrou dentro de si para lutar pelo que era certo. Porque às vezes, as maiores vitórias da vida não são medidas em dinheiro ou bens materiais, mas na capacidade de escolher o amor em vez do interesse, a verdade em vez da mentira e a dignidade em vez da conveniência. E Valentina havia aprendido essa lição aos 7 anos de idade, em um tribunal, diante de um juiz impressionado e de uma plateia emocionada, provando que a sabedoria não tem idade e que o amor verdadeiro sempre vence no final.